E aí, evidentemente, os seus auxiliares, sabendo das qualidades desse jovem Daniel, que era uma criatura fantástica, ele colocou para Daniel o desafio e Daniel aceitou. Falou para Nabucodonosor qual tinha sido o sonho e qual era a sua interpretação. A partir daí, ele se tornou uma criatura de referência lá na Babilônia. É interessante que Daniel conseguiu manter esse seu status de conselheiro para 4 reis. Foi Nabucodonosor, Baltazar, Dario e Ciro. Foi até na vigência do rei Dario que aconteceu aquele fato que muitos se lembram de Daniel por isso, porque ele foi jogado na cova dos leões por inveja dos outros assessores que elaboraram um plano ardil para prejudicar Daniel. Ele acabou na cova dos leões, mas Dario gostava, todo mundo gostava de Daniel, Dario gostava de Daniel. Pela injunção da cilada, ele colocou Daniel naquele calabouço onde tinha no fundo, no porão, lá com os leões. E no dia seguinte ele foi cedo para ver o que tinha acontecido, gritou por Daniel, Daniel respondeu, ele ficou alegre. Aí foi a vez de Dario. Ele pegou aqueles homens que tinham feito esse ardil e colocou-os dentro daquele local onde estavam os leões, e todos acabaram mortos, né? É a nossa animalidade que acaba conosco mesmo. Então, muita gente conhece o Daniel por essa passagem da cova dos leões. E Daniel escreveu um livro e mostrando assim o seu amadurecimento espiritual, porque ele era um grande profeta hebreu, evidentemente, mas ele não via Deus como o Deus de Israel. Para ele era o Deus do céu, quer dizer, para a humanidade inteira, bem diferente de todos os outros profetas de Israel. Diferente. Todos eles falavam Deus de Israel. Não. Para Daniel era o Deus da humanidade. Os heróis de Daniel, do livro de Daniel, são pagãos, não são judeus. Não são judeus, são pagãos. Então é uma criatura diferenciada. E ele também escreveu o quê? O seu Apocalipse. Então, como eu falei, são os dois mais importantes, tanto que mencionei aqui para vocês também que o grande físico Isaac Newton fez um estudo comparado entre os dois Apocalipses. E estabeleceu até uma data, né? Quando nós falamos aqui do ano 2066. Mas eu queria avançar e lembrar que no início do século XIX, para que vocês possam até refletir sobre acontecimentos que foram bastante conhecidos. Um deles, o da doutrina espírita, o movimento da doutrina espírita, nós bem conhecemos. O outro, eu acredito que poucos conheçam. Então, eu acho que vai ser até um momento interessante de vocês conhecerem. No início do século XIX, surgiram 2 movimentos. Essa reflexão realmente é uma reflexão nossa, não encontramos em livro, então é uma coisa nova que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, aconteceram 2 movimentos importantes. O movimento é o movimento dos espíritos. Aquelas mesas girantes, aqueles saraus onde as mesas giravam, os pianos tocavam sozinhos. Foi aquela invasão dos espíritos procurando chamar a atenção da humanidade. Ficaram chamando a atenção da humanidade. Todo mundo via aquilo um evento frívolo, né? Iam para os saraus chiques, tinham que ter uma mesa girando, um piano que tocasse sozinho. Mas um homem encarou seriamente esses fenômenos, identificou uma causa anterior. E aí ele elaborou
e codificou a doutrina espírita em 1857. Paralelamente a esse movimento, surgiu um outro movimento que foi liderado por um pastor americano chamado William Miller. E o que ele fez? Ele pegou aquele Apocalipse de Daniel e começou a estudar. E para ele, e Daniel, como primeira revelação, falava do dia do Senhor, não é a parousia, segunda vinda do Senhor para o cristianismo. A parousia é o dia do, é o dia do Senhor, a primeira vinda do Messias.